Eu tô com essa música na cabeça, não diga não. Pegou? Estamos informando a seguidores. Pegou. E os dois vão olhar ao mesmo tempo. Ah, mas agora eu tô com óculos. Ah, verdade, agora tu vai conseguir ler. Ah, mano. Carregou? Mas eu lembro, tipo, a descrição é muito pequenininha, entendeu? Não tem ninguém ainda, pô. À vontade. Continue, estamos chamando. Fica à vontade, mas fica gravado depois, né? Verdade, né? Verdade. E é por isso que eu tava falando, tio. Tava todo deslargado aqui. Você que está nos assistindo, não repare nesses detalhes. E esse vídeo vai pro YouTube depois. Puta. Não, é sério, o primeiro vídeo eu vou dar uma renderizadazinha nele. Tudo bem que a qualidade não tá tudo isso, mas eu vou colocar no YouTube porque tipo, tem gente que não consegue assistir a live pelo Instagram, entendeu? Fora que a maioria das informações... Salve Fuscaldi, o famoso vampiro, eternamente vampiro. Ih, falando de vampiro, Blood Hunt, eu acho que eu não te enviei. Eu tava vendo um jogo, vai ter um jogo de Battle Royale, baseado em Vampiro e a Máscara. Sério? Muito bom, muito bom mesmo. Daqui a pouco eu te mostro o vídeo. Interessante. E eu vou baixar, tá na fase de teste. Fica aí Fuscaldi que a gente tá só aguardando chegar mais uma galera e aí a gente começa nosso falatório aqui. Mas sim, se não carregar, mas como eu tava falando, a descrição ela é pequenininha. O negócio é a parte histórica mesmo do bicho, que é muito complicada. Mas já que a gente começa a nossa conversa aqui sobre a criatura em questão, salve Nord, a Nord RPG, Miley entrando aí. Lembrando que os acenos são limitados, né? Na última live a gente descobriu isso. Sim, verdade. Era por pra- isso que não tava pegando os outros Isso, assentos? Nossa. isso. Tá? Gente, por quê? Vão ficando aí, galera, que já que a gente começa, dessa vez eu não vou poder interpretar o Luigi. Não dessa vez. Não, por que não? Não, dessa vez não. Deixa pro podcast. Tá? Já que a gente começa, tá? A gente só tá esperando chegar mais uma galerinha. São 19h39. A gente vai esperar mais 6 minutinhos e a gente começa a nossa conversa aqui pra gente falar sobre cocatriz, tá? Um bicho muito inusitado. Continue assim, eu gosto de bichos inusitados, eu gosto de desafio, tá? E aí, Eu fiquei com vontade de contar a história dos três, sabe? Fazer um vídeo sobre os três. sobre os três. Sobre os três. Eu gostei muito, porque são muito parecidos, mas né? porque São- a gente vai ter que falar aqui. Querendo ou não, a gente vai ter que dar um... A gente já deu um feedback também pra ver se a nossa voz tá boa, se o áudio tá bom. O áudio tá legal aí, galera. A gente tem que falar mais alto, dar uns gritos aqui. O vídeo tá... Vocês tá conseguem bom. escutar o grilo que tá cricrilando aqui do lado. Fala aí pra gente. Ai, vai, não tá escutando. Ai, vai, ninguém tá escutando a gente. Internet. Não tá ajudando hoje. Tá ajudando mesmo não. Será que é uma pausa? A gente tá parado. Eu vou ter que desligar aqui. Desliga lá, mano. Mas a internet tá funcionando, a gente já sabe que tá funcionando. Mas aí, diz pra gente aí, você que tá assistindo. Vocês estão conseguindo escutar a gente direitinho? Tá tudo ok? A gente tem que chegar mais perto aqui pra poder falar com vocês. Será que eu fecho a porta? Vou puxar. Se bem que não tem ninguém lá ainda. Mesmo assim, pra o áudio. Eu acho que ela vai mudar, ela não quer comer. Duvido tu pegar a Nina trazendo aqui, sem morder a gente. Já deu uma mordida, já levei uma mordida de graça. Ó, massacote. Eu não vou triscar nela porque ela está violenta. Tá? Não sei se vocês perceberam ainda. Né, Nina? Desce. Muito podre que eu tirei ela da cama. Não me morde. Tchau. Sabe nem pular, gorda.
Enfim. Ela vai deitar. Mas claro. Ô minha filha, larga esse rabugenta. Tá, mais 3 minutinhos e a gente dá-lhe. Tem como tu ver no teu celular? Pra ver se tá de boa? Fala aí. Deixa eu ver aqui. Porque aqui tá dizendo que não tem ninguém, né? Tem, pô. Tem gente. É porque não tá aparecendo aqui em cima a quantidade de pessoas. Uhum. Tá. Eu estou aqui. Vou até compartilhar. Apareceu ali. Pois é. Mas só tá dizendo que só eu tô aqui. Não vou assinar pra mim mesmo. Não. Vai gastar uma cena. Aumenta um pouquinho pra ali, eu acho. E aí? Eu não tô escutando nada. Também não tô escutando nadinha. Fala, Leó. Lorde Souza, senhor Osório entrou aí. Salve. Tá escutando a gente, mano? Eu escutei bem baixinho. Salve. Tá de boa. Tá de boa porque eu sou. Enfim, deixa aqui. Salve, salve. Gente, dá um feedback aí pra ver se vocês estão escutando direito a gente. Se a gente precisa falar mais alto, mais baixo, se a gente precisa colocar um microfone. É, porque aí a gente não sabe. Se a nossa dicção tá boa. Se tá muito escuro, se tá muito claro. Mais 2 minutos e a gente começa a nossa brincadeira. Tranquilo, então Carrega um pedacinho ali. valeu. Valeu, seu Osório. Mais 2 minutinhos a gente tá começando a nossa conversa aqui, tá? Sobre Cocatriz, beleza? A gente vai falar sobre o histórico dele, sobre a parte histórica, com a origem histórica dessa criatura. E depois a gente vai falar sobre ela no mundo de RPG, tá? E por último a gente vai fazer o apanhado biológico dela, falar sobre a parte biológica da criatura e qual seria a viabilidade dela no nosso mundo. Será que dava para existir um Cocatriz na vida real? A gente vai já descobrir, beleza? E tem uns detalhes interessantes que a gente vai ter que discutir agora no vídeo, né? Vários detalhes bem interessantes. Não só sobre a parte histórica, sobre a parte biológica mesmo, entendeu? Para chegar a uma conclusão sobre isso. Mais um minutinho, vamos ver se chega mais alguém aí. Já vai compartilhando a live, vai dá... mostrando pra galera que vocês acham que iam gostar de assistir. E pra quem não ia gostar de assistir também, compartilha. Compartilha Compartilhando a torta direito. Até no grupo da família. Isso, monta no grupo da família e diz, olha, esses rapazes aqui vão exorcizar um demônio. Oxi! Compartilha aí, galera. Dá o coraçãozinho pra poder aumentar a nossa relevância aqui no Instagram. Beleza? E bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Não carregou. Não carregou. Mas eu acho que só essa página aqui não tá carregando, porque o resto tá tudo carregando. Uhum. Será que dá pra compartilhar por aqui? Não sei. Só um minutinho. Estou querendo começar a jogar, mas eu não tenho com quem jogar em minha cidade. Cara, jogar RPG, né? Mano, é o seguinte. Se tu não tem com quem jogar, mas tu não tem com quem jogar assim, porque tu quer jogar como jogador ou porque tu quer narrar, entendeu? Dicas de RPG antes de começarmos a falar sobre o Cocatriz. Se tu quer jogar como jogador, eu te aconselho, como mestre de RPG, a se tornar um mestre de RPG, a narrar a sua campanha para pessoas que ou conhecem ou não conhecem o RPG. Eu acho que é uma dica muito interessante tu começar a narrar. Tipo, chama aquele teu amigo, aquela tua amiga que tu tem mais proximidade, sei lá, um primo, uma prima,
e apresenta RPG pra eles, tal, de uma maneira bem simples, bem leve, que eu te garanto que pelo menos alguém vai se interessar, e aí tu vai ter alguém pra estar na mesa e assim segue. Agora, se você não tem problema em jogar RPG online, tá, pelo Discord, pelo Skype, eu te aconselho a entrar num servidor do Discord que tenha mesas disponíveis. E eu te indico, e aqui fazendo o meu jabá sobre os meus amigos, o servidor do Discord da Nord RPG. Manda um salve aí, Nord, que o cara vai saber quem é. Segue lá eles, vai na BIOS e entra no link do Discord deles. Ele sempre vai ter uma mesa disponível, que a Kulad está lançando uma mesa, eu estou finalizando uma campanha lá. E aí, se tu quer jogar RPG online, é uma boa opção para ti. Beleza, seu Osório? Entendido. Tá, então, vamos lá? Vamos começar. Cocatriz. Cocatriz. Que bicho esquisito. Que bicho desconhecido, que bicho que um dá um nó na nossa cabeça. É um bicho desconhecido. O que é um cocatriz, Romano? Descreve um cocatriz aí. É um cocá que tá por um triz. O que é um cocatriz? Um cocatriz é um... A gente pode dizer que ele é um galo com corpo de dragão? Ou ele é um dragão com cabeça de galo? Olha, o que eu entendi, pelo menos da pesquisa que a gente faz, é que ele é um réptil, no caso meio dracônico aí, só que tem uma cabeça de galo. Pelo menos pela descrição que a gente vê na literatura, eu entendo isso, né? O cocatriz ele é um animal fantástico pouco abordado. Ou ele provavelmente vocês já devem ter visto ele se vocês jogam videogame, ou se você já deve ter visto ele em algum lugar, só que vocês não ligaram ele à mitologia. Por exemplo, ele já apareceu em The Witcher. Ele já apareceu nos games, né? Ele já apareceu em Castlevania. Ele já apareceu em... Eu acho que é Ares o nome do jogo. Sim. Ele já apareceu em Persona 2, ele também já apareceu. Ele aqui e ali tá aparecendo em algum lugar, só que não mostra o nome dele, o nome que a gente conhece como cocatriz. Aí, bom, o que a gente tem pra falar sobre ele? Bom, de início. Tá, vamos tentar chegar. Um bicho meio réptil com cabeça de galo. Porque assim, o cocatriz, ou cocatrice, como algumas literaturas colocam, ele na verdade, pelo menos historicamente falando, ele é um bicho que ele foi meio que derivado de outro. Tá? Vocês vão entender isso melhor ao longo da live. E como sempre, grego, tá? Ele é uma mitologia grega. Já que a gente responde isso aí, ó, sabe? Ele veio da mitologia grega, tá? E como sempre, né, os gregos eles resolvem pegar um monte de bicho diferente e misturar. Mas sabe o que, na minha concepção, eu acredito que isso deva ser real, é que os gregos eles acabavam tendo a visão dessas monstruosidades a partir de alguma coisa estranha que eles viram no mundo. Aí você não, isso aqui é um bicho misturado com outro bicho e dá isso aí, entendeu? Eu vi uma que foi o seguinte, isso atropelando um pouquinho as coisas, mas para embasar isso que eu tô falando para vocês, que no Egito eles têm o mito também do cocatriz, junto com a ideia dos gregos, mas daqui a pouco eu chego nos gregos. Só que eles justificavam esse mito até tipo na época medieval mesmo, porque eles viam o pássaro palito entrando na boca do crocodilo e saindo. Às vezes ele viu eles ali no intermédio, pensava que era um bicho só, aglomerado e tal. Depois descobriram, né, que não, era um passarinho separado do réptil. Eu vi isso também. Então tem isso, sabe? O ser humano naquele período ele era muito simplório nas ideias dele. Então
acabava acontecendo essas confusões, entendeu? O cara disse, não, aquele monstro lá, não, ele é uma mistura de um réptil, de um jacaré, de uma cobra, sei lá com o que, misturado com uma galinha, com um pássaro. Animal novo. Que animal é esse? É um crocodilo com uma língua de passarinho. Com a língua de passarinho. Então, isso no Egito. Meu Deus, agora esqueci. Na Grécia, o mito original, ele se confunde um pouco com o mito do basilisco. Entendeu? Então, tipo assim, o basilisco, ele seria a criatura original na concepção daquele povo daquela época. E o cocatriz, ele é um derivado desse monstro, do basilisco. Inclusive, as características, elas são muito parecidas na história. Chegam a ser idênticas. Em algum momento elas são idênticas, só que em outro momento elas se separam. E aí tem o cocatriz e tem o basilisco separado. Então não tem como falar de cocatriz sem falar um pouquinho de basilisco aqui pra vocês. Tá? Antes de continuar, deixa eu que foi que o Osório falou. Será que não tem base na teoria evolucionista a respeito dos dinossauros e sua relação com os pássaros e lagartos? Daí, uma boa ideia. Quando a gente falasse na parte de teoria, eu acho que eu ia falar isso. Uhum. Porque é muito... quando a gente vai estudar evolução, né, a gente está acostumado, principalmente quando a gente vai jogar RPG, Sim. Quando a gente olha, isso tudo aqui era um bando de dinossauro. E como foi que o dinossauro chegou a evoluir ao ponto de virar uma galinha? Então, sim, eu acho que em algum momento isso também veio à tona. Uhum. De que os dinossauros, né, uma criatura reptiliana, veio a se tornar uma ave. Então, pode ser que também tenha um pouco disso, tenha um pouco dessa ideia. Até porque no período da Revolução Científica, ainda sim as ideias científicas e a crença popular, elas se chocaram de uma maneira muito forte. Então o que acontece? Pode ser que alguém tenha tido esse entendimento, dizer, não, mas esse bicho aqui ele existe porque existe uma linha pseudocientífica sobre esse tipo de coisa, que é a criptozoologia. Então, provavelmente um criptozoólogo, ele vai te dar uma explicação nesse sentido, em que, não, esse aqui foi uma criatura pré-histórica que evoluiu e tal, essas coisas assim, e chegou nesse cocatriz, para te dar uma explicação nesse sentido. Inclusive, biologicamente falando, a gente poderia falar isso. A gente vai depois a gente chega nessa parte, tá? A gente pode falar sobre a viabilidade do bicho. O Osório fala, eu pensei nisso porque a gente tem já fósseis de lagartos com penas, e nada impede de um período intermediário desta evolução dos antigos não tenham visto algo. Pode ser, entendeu? O dragão, ele surgiu assim. Tipo, a mitologia do dragão surgiu justamente porque a galera achava ossos de dinossauro, via aquela coisa descomunal e pensava, isso aqui é de um monstro gigante, morde e cospe fogo, entendeu? Então é uma ideia muito bacana mesmo, beleza? Mas a gente vai já chegar nisso, porque quando a gente falar da parte biológica, a gente pode falar mais sobre evolução, tá? Mas voltando para a parte histórica, cara, quando a gente fala da história do cocatriz, a gente tem que falar do basilisco. E a ideia inicial do basilisco era praticamente igual o cocatriz que a gente tem hoje, entendeu? Era um réptil com características de ave, beleza? Então, tu tinha ali um réptil com uma crista de galo, com um bico e com asas ou pernas de galinha, sei lá, essas coisas, tá? Então tinha essa ideia. E como é que surgia o basilisco? O basilisco, né? O basilisco, esse é interessante. Era quando a cobra botava um ovo e a galinha chocava. Isso, quando a cobra colocava o ovo e aí a galinha chocava o ovo da cobra, aí nascia um basilisco,
beleza? O cocatriz é o contrário. É quando a galinha... Não, mas essa essa é legal, essa é a parte legal, por favor. Porque quando o nascimento do cocatriz, como era que eles tinham a ideia de que nascia um? Era que um galo, não uma galinha, um galo colocasse um ovo e uma serpente chocasse ele. Algumas falam de um sapo, né? Ou um sapo. O basilisco é a mesma coisa, né? Um sapo ou uma serpente colocar um ovo e uma galinha chocar. Inclusive no Harry Potter, o basilisco do Harry Potter é isso. Quem leu o livro, eu não lembro se no filme ele especifica, mas no livro ele fala sobre o nascimento do basilisco, como ele era... criado. Ele era criado, né? Como ele nascia. Tanto que quando eles falam sobre isso, de a galinha, o galo colocou um ovo, a cobra chocou, nasceu cocatriz, entendeu? E por conta disso eles falam que 2 cocatrizes eles não poderiam cruzar, porque eles seriam híbridos, entendeu? Já é um outro ponto da biologia que a gente vai ter que falar depois, mas... Enfim, eles tinham essa ideia, não, só surge dessa maneira. Tinha gente que tinha a ideia de que não precisaria ter, tipo assim, tinha gente que falava, nem precisa uma serpente chocar o ovo. Só o fato de um galo ter colocado o ovo, já nasce um cocatriz. Um cocatriz. Inclusive, para os mundos fantásticos, a ideia é parecida, só que, tipo, no RPG, nos mundos fantásticos, de modo geral, geralmente os cocatrizes eles conseguem cruzar entre si. Inclusive no The Witcher, no primeiro The Witcher, tem só um, tipo, bem originalzão mesmo, assim, que é um demônio pra enfrentar, e tu enfrenta com um cara te ajudando. Já parece que é no 3 que aparece de novo, ele já são vários, entendeu? Que estão espalhados aí pelo mundo. Inclusive, eu tava assistindo o último filme agora, a animação de The Witcher. Eu preciso assistir. Tem cocatriz. Tem. Só que ele é bem diferentão, entendeu? Ele é bem diferentão mesmo, mas tem. No jogo, né, ele tá debaixo de uma cidade. Isso, tá no esgoto. Aí... Essa história de ele estar debaixo de uma cidade, né, de colocaram no jogo, vem de uma lenda real que falaram que quando foram derrubar uma catedral, embaixo da catedral tinha um cocatriz vivendo. Aí ele saiu, né, depois que derrubaram a catedral, ele veio pra fora e os homens que estavam ali trabalhando no local tiveram que matar ele. E quem conseguiu matar ele... A gente vai falar depois do jeito que... As formas de se matar um cocatriz. O cara que conseguiu matar ele era um portador de uma lança benta. A lança, ela tinha... A lâmina dela foi dentificada pra afastar. Dentificada. Enfim, então... Porque, querendo ou não, essas lendas gregas... Enfim, lendas consideradas pagãs pela igreja, muitas delas foram transliteradas para a cristandade. E tipo assim, sabe aquela ideia de que tudo é demônio? Mano, na Idade Média era isso, entendeu? Apareceu um bicho diferente, eu vou usar uma lança que foi benzida pelo Papa pessoalmente e vou matar esse demônio, entendeu? Às vezes era só um bicho diferente. É que nem... Não sei se tu já viu isso. Aquelas reportagens que acharam um lobisomem não sei aonde. Tu vai ver um bicho em decomposição, um porco, um cachorro, sei lá. Entendeu? Eu fico imaginando essas coisas. Quem encontrava um ambuipígio. Nossa, que aranha é essa? Que bicho estranho é esse aí? Aranha vindo do então assim, tem isso. E inclusive eles diziam que tinha uma maneira natural de se livrar do cocatriz, que era pegando o ovo que ia ser chocado e jogar por cima da casa onde o cocatriz ia nascer. Você vai nascer aqui nessa casa, tá ali o ovo que está sendo chocado, e aí eu vou pegar esse ovo e eu vou jogar ele por cima da casa. Ele não pode tocar a casa. Detalhe, ele tem que quebrar, né, atingir o outro lado da casa e quebrar. Porém, ele não pode tocar em nenhuma parte da casa enquanto ele estiver caindo. Então, jogadores de futebol americano, de rugby, de handebol,
Vocês se dariam bem. Eu também, eu já taquei um ovo num colega meu que tava fazendo aniversário de um canto a outro da... Uma vez um amigo meu fez uma brincadeira dessa, qualquer ele mata a nossa amiga. Nossa. Ele jogou no meio da costa dela, assim. Enfim, então tinha essa questão histórica, tá? Historicamente falando, o Cockatrice, ela vai ter essas características aí, tá? Passando agora pra... tem uma coisa, antes de chegar na parte do D&D mesmo, do RPG da vida, eles falavam sobre como ele lutava e tal, eu não lembro. Não falava como ele lutava, mas tem algumas histórias que é aí que tá, porque é muito semelhante ele é completamente semelhante ao basilisco. Sim. E o que é que diziam? É que ele petrificava, só olhando, igual o basilisco. Ele entrou Oregon. Senhor Oregon Donai. Boa noite, bem-vindo. Então, ele, além de petrificar só com o olhar, assim como o basilisco, ele também tinha um bafo, né, um hálito muito venenoso. E as pessoas falavam que aonde ele estava, as flores ao redor morriam por causa do bafo dele. O veneno dele era tão forte que rachava a pedra. Uhum. É por isso que falavam que onde um Cockatrice estava, ou um basilisco estava, criavam-se desertos. Tanto que tem algumas pessoas que falavam que alguns desertos na África são lugares onde viviam Cockatrice. Eu acho isso muito incrível. O Cockatrice e o basilisco, eles estão muito ali na África e Europa. Tem esse translado, né, entre os dois. Aí eles falam que muito dos desertos que existem lá foi graças a eles. Porque eles criam lugares áridos. Eles criam lugares sem plantação, sem vegetação. E sendo que na mitologia ele é um bicho grande, né? Ele é um bicho grandão. Inclusive no The Witch ele é mais ou menos assim do tamanho de um cavalo. No Castlevania ele é um bicho muito grande. Pois é, ele é um bicho grandão. Se eu não me engano, no D&D 3.5 anterior, ele também era um bicho grandão. Aí ele foi diminuindo com o tempo, que nem a Fênix, era tipo um bicho gigantesco, aí foi só reduzindo o tamanho até a atual. É engraçado fazer essa comparação de lugares onde ele é encontrado, né? Porque no episódio passado a gente estava falando sobre Hydra, e Hydra era completamente um lugar de... Como é o nome que a gente falou? Que é onde a Hydra ficava? Pântano. Que a Hydra era o pântano. Que era o pântano. E aqui a gente vê que o Cockatrice é o deserto. São os lugares áridos. Pois é, tem muito disso, entendeu? A explicação pro clima, a explicação pros fenômenos da natureza, que o homem tenta explicar dessas maneiras, entendeu? Aí, sobre a luta dele, né, as pessoas falavam que ele petrificava e outras falavam que na verdade ele não petrificava. O que acontecia era que quando alguém chegava perto dele, a pessoa simplesmente morria por causa do hálito venenoso dele. Tinha isso. Então a pessoa realmente ficava parada como se tivesse sido petrificada, mas não, ela só chegou perto e morreu. Pois é, e aí a gente chega no RPG, tá? No RPG, como eu falei, nas versões mais antigas, o Cockatrice ele era grandão, ele se não me engano era tamanho grande, ele era do tamanho de um cavalo. Então era um bicho muito, muito ruim de se encontrar, assim, porque o que acontece? Qual é a descrição básica? Deixa eu ver se carregou aqui, porque tava carregando. Não carregou, mas tudo bem, não deu certo. Mas é uma descrição pequena que tem nos livros. O que acontece? O Cockatrice no RPG ele tem essas características de ter um corpo reptiliano, com asas de morcego, algumas vezes retratado com asas de ave também, e a cabeça lembrando de um galo, tá? Com a crista, com o barbilhão, que é aquela parte de baixo, com o bico, tá? E alguns falam que ele tinha cauda de serpente. Sim. Né? Inclusive no Castlevania é essa a versão. É a versão dele com cabeça de galo, corpo de dragão e cauda de serpente. Pronto.
Eu acho que eu lembro dele no Castlevania. É um bicho esquisitão. A cabeça de serpente ficava soltando umas bolas. Sim. Pois é, então o que acontece? A descrição básica do Cocatriz no D&D é que ele tem essa aparência e ele tem a incrível capacidade de transformar carne em pedra, tá? Mas como? Além disso, né, ele é um bicho extremamente territorialista, extremamente feroz. Só para tu ter uma ideia, a descrição fala o quê? Que quando ele se sente ameaçado, que não é uma coisa difícil, ele já voa direto na cara da pessoa, batendo as asas e gritando e bicando, arranhando ele tudo. Ele é literalmente um galo de briga. É um galo de briga, com um corpo de réptil, né? E mais, no 5.0 parece que não tem isso, mas no 3.5 tem, que fala que ele tem tamanho pequeno e ele tem um peso de cerca de entre 12 e 15 quilos. Então ele é um piruzão. Grandão. Bicho. Piruzão grandão. É ótimo. Da live fica salva com essas coisas, né? Tá? Então o que acontece? Mano, é um hobbit pulando na tua cara com uma faca. Imagina, aquele bicho deve ter uma garra desgraçada. Sim. Né? E aí, então imagina só, inclusive eu vi um gancho de aventura que o cara falava assim, tem uns cultistas, eles vêm segurando umas 2 galinhas assim, numas cordinhas, ninguém entende porquê, o cara vai dar uma flechada e a galinha não morre. Mas ué, que diacho de galinha forte é essa que não morre? Aí os bichos soltam as galinhas que voam direto na cara da pessoa, sabe? Um Cocatriz? Tenta chocar uma com a Nina. Beleza? Então, o que acontece? A bicada do Cocatriz no RPG é ela que petrifica. E não é assim de uma vez. Leva Tipo, tu começa a sentir aquele formigamento e a partir da ferida que a criatura te causou, ela começa a te petrificar aos poucos. Beleza? Depois que está petrificado, uma outra versão fala que ele pode despetrificar para poder comer, ou toda vez que ele vai morder um pedaço, ele arranca um pedaço de pedra lá, ele transforma aquilo em carne de novo e consome, tá? E no RPG eles podem cruzar, existe macho e fêmea. Tem um veneno e um contra-veneno, tipo, nele mesmo, entendeu? Então é o que seria quase o natural, né? Enfim. Então eles conseguem cruzar, tá? Tem o macho e tem a fêmea. Inclusive eles falam que a fêmea do Cocatriz, ela não tem a cabeça de galo, parece uma cabeça de uma galinha. Tipo, a crista é menorzinha, não tem a barbilhão e tal, só tem bico. E ela é mais feia. É mais estranho, entendeu? Beleza? Então tem um lugar que na mitologia, né, que fala que a também é quase uma cabeça de um réptil. Sim. Que o que as pessoas achavam que era a cabeça de um galo, que tinha uma crista, na verdade era só um desenho que ele tinha na cabeça dele que parecia uma diadema, uma coroa. Uhum. Beleza, então a gente falou da parte histórica, a gente falou o que ele é no RPG. Inclusive não tem muita coisa sobre ele no RPG e eu acredito que deve ser por isso, porque tipo assim, mano, todo mundo prefere basilisco. É verdade. Todo mundo prefere basilisco, ninguém usa use Cocatriz, se você joga RPG, use Cocatriz na sua mesa. Ou um Codril. Codril, mas deixa o Codril pra lá, eu sei que tu gostou dele. Cara, Codril é muito bom. Tá? Mas qual é a viabilidade biológica dele? Tá? Como é que a gente conseguiria colocar esse bicho no mundo? Dizer, mas é possível que exista um Cocatriz na vida real, biologicamente falando? Seria possível, sim. É possível. Não é tão... Seria digamos, um elo perdido da galinha. Agora a gente vai entrar no que o Osório falou naquela hora. A gente vai começar a falar sobre isso. Vamos pegar o primeiro ponto. Vamos logo tirar o que não vai dar certo. Um galo não põe ovo. Galo não põe ovo. Por quê? Pelo mesmo motivo que nós, homens, não podemos dar à luz a uma criança. Porque a gente não tem aparelho reprodutor feminino, que é próprio para isso. Beleza? A gente não vai ter esse aparelho reprodutor
próprio para poder gerar uma outra criatura no nosso corpo, tá? Pode acontecer na natureza? Pode. Existem criaturas que elas trocam tem os dois sexos em si. E em algum momento um se manifesta mais do que o outro. Ah, se não me engano, a Estrela do Mar faz isso, né? O peixe palhaço. O peixe palhaço também faz isso. O cavalo marinho, ele é o que engravida. Então, eu acho muito incrível a do peixe palhaço. De que eles são bem territoriais, eles são... tipo, se colocar dois machos dentro de um aquário, eles vão brigar e quem perder acaba mudando de sexo. Sim. Eu acho isso incrível. Eu acho isso bem interessante também. Então, assim... Ou não, é quem ganha que vira fêmea, se eu não me engano. Porque a fêmea é que é a... É disputada. A dona da relação. Então é matriarcal. É matriarcal. Então, o que acontece? Tipo assim, o galo colocar um ovo não rola. Porém, o cocatriz em si ter um macho que engravida é muito possível. Mano, isso é muito possível. Beleza? Porque a gente falou aqui, tem vários exemplos na natureza e que mostram que alguns machos da espécie, eles são capazes de engravidar, são capazes de trocar de sexo, tá? E simplesmente pode rolar, entendeu? O galo não vai botar ovo, não. Mas se o cocatriz existisse, ele era viável, sim. Existem exemplos aos baldes aí. Beleza? A gente tem um exemplo lindo de um réptil, que é uma tartaruga. Né? Que quando ela tá dentro do ovo, o sexo dela é escolhido por causa do ambiente. Por causa do ambiente, né? Por causa da temperatura do ambiente. Temperatura. Isso acontece muito com peixe também. O ambiente define o sexo. Se estiver muito quente, ele é macho. Se estiver muito frio, é fêmea. E assim vai. Beleza, então esse ponto, ok. Próximo ponto. Eles são híbridos, né? Um mistura de galinha com réptil. Agora a gente vai falar sobre aquilo que o rapaz falou, sobre a parte evolucionária. Perdão. Sobre a parte da evolução. Porque assim, como a gente falou, tem a possibilidade dele ser um elo perdido aí entre as aves atuais e os antigos répteis, que a gente chama de dinossauros. Até porque existem criaturas não asaladas, porque tipo, dinossauro, no caso dos dinossauros avianos, e existiam os dinossauros não avianos. Exemplo de dinossauros avianos, todo dinossauro que voa, entendeu? Pterodátilo, meus queridos, agora vocês podem ficar chocados, pterodátilo não é dinossauro. Acho que Se Josias, se tu assistir essa live, essa é pra você. Então, o que acontece? Pegando a parte dos dinossauros avianos, como tiranossauros, velociraptors e etc. Esses carnívoros, eles são grandes exemplos disso. E existe um grupo de dinossauros que não foram eles que deram origem às galinhas, mas que já tinham penas, que já eram répteis com penas. Eles não voavam, mas eles planavam. Alguns conseguiam voar brevemente, mas a maioria só planava, que era o Archaeopteryx, tá? Archaeopteryx, e tem outros tipos de dinossauros avianos que tinham essas características. Imagine, por exemplo, um Velociraptor já com penas. O Velociraptor tem penas, meu querido. Quer dizer, tinha? Tinha, né? Não existe mais. Mas se existisse hoje em dia, o Velociraptor original, que não é aqueles do Steven Spielberg, que aqueles lá não são Velociraptors, eles têm penas. Eles são bem menores do que aqueles dos filmes do Jurassic Park e do Jurassic World. Inclusive tem no Jurassic Park 3, que tem uns Velociraptors que ele já tem os penachos na cabeça. Entendeu? Então aquilo lá é o mais próximo da realidade, porque as últimas análises mostraram que tem
o local de encaixe das penas, que no bom e velho português a gente chama de canhão, né? Tá, tem um encaixezinho Não, da pena. fora que dá pra, se a gente for ver os fósseis, dá pra ver assim uma camada mínima ali. Sim. Entre a pedra e o solo, né? Que deixa claro que ali tinha pena. Tinha alguma coisa, entendeu? Poderia até não ser pena como a gente conhece hoje, mas era uma protuberância que era similar a uma pena, entendeu? Então, um réptil com penas, ele faz todo sentido biológico, entendeu? Ele faz todo sentido biológico. Seria viável? Possivelmente sim, porque a gente poderia colocar esses animais em ambientes que não fossem muito quentes nem muito frios, porque provavelmente os dinossauros avianos com penas, eles viviam em ambientes quentes. Sim. Próximos dos trópicos ali e tal. Então provavelmente um cocatriz, ele viveria na floresta amazônica. A gente ia encontrar ele na rua aqui, entendeu? A gente ia encontrar a cocatriz voando aí na rua, o pessoal caçando, ou então já estaria extinto, né? Porque o ser humano é uma desgraça. Beleza? Sim, mas poxa, cara, tem que entender o que? O Spielberg sofreu essa crítica com relação aos dinossauros, porque, mano, o primeiro filme de Jurassic Park é de 99. Em 99 a gente não sabia nada. 99, mano, faz 22 anos. Faz muito tempo, mano. E faz pouco tempo que a gente descobriu isso. Sim, né? Inclusive o fóssil mais bem preservado, ele é de 2011, se eu não me engano. O fóssil mais bem preservado do planeta, de um dinossauro, ele é de 2011. Não tem como criticar o cara, né? Então, tipo assim, tanto que no terceiro filme ele corrigiu, né? Teve uma correçãozinha. E no último filme agora, ele fez aqueles raptores, isso eu não sei que não tem nada a ver com o tema, mas eu gostaria de falar. Ele fez aqueles raptores com fanservice. Aqueles raptores são fanservices do primeiro filme, que causou nostalgia na galera. Eu particularmente... Eu gostei. Eu particularmente gostei. E eu vou te confessar, eu fiquei muito emocionado, tanto no primeiro Jurassic World quanto no segundo Jurassic World. Pra quem não assistiu, assista, vale a pena. Ou o filme do Superman. Então... Igor. Então, o que acontece? O dinossauro aviano, no caso seria o cocatriz, ele é bem viável. Então ele tem essa característica. Eu acho que ele, aqui na nossa literatura fantástica, ele é mais viável que a Hidra. E muito. Muito mais viável que a Hidra. Muito mais. Aí o que acontece? Vamos chegar no outro ponto. Ele ser um bicho feroz e territorialista, isso também é muito comum. Existe muito bicho que é tipo gato. Gato é territorialista. Entendeu? Eles só são dóceis, eles são dóceis pra gente. A maioria. Galo é um bicho muito territorialista. Nossa! Galo é muito territorialista. Então, tá aí, entendeu? Essa característica também é viável. E a última característica, que eu acho que é a mais importante, é a questão da petrificação. Tá? A gente não conhece nenhum bicho que transforma você em pedra. Se você conhece, cataloguem, você vai ficar rico e famoso. Tá? Mas existem muitos animais, muitos seres vivos, que eles possuem mecanismos de paralisar as suas vítimas. Mano, tem uma infinidade de bicho que consegue fazer isso. Tem cobra que consegue fazer isso. Anêmona do mar, mano, caravela. Vespa-joia, o que eu acho é assim, o bicho que tá mais próximo da gente, que eu acho lindo, Vespa-joia. Vespa-joia? É que a gente chama de cavalo do cão. Ah, tá, sim. Aquele bicho gigante, assim, aquele que anda sozinho voando. Que pega uma caranguejeira, cara, uma tarântula. Pega um bicho que é quase o dobro do tamanho dela. Quase não é o dobro. E simplesmente petrifica. Inocula o veneno, já era. Esse é o que, como a gente fala por aqui, o maribondo, ou abelha, tem gente que chama de abelha. Cara, ele é muito grande e a picada dele no ser humano, ele pode te causar 2, 3 dias de febre facilmente. Entendeu? Facilmente ele pode te causar 2, 3 dias de febre.
e um inchaço gigante onde ele ferrou. Tá? Porque ele não consegue matar nem paralisar a gente, porque a gente é muito grande para a quantidade de veneno que ele inocula, que nem uma abelha. Só que esse é doído. Um outro bicho que paralisa, a anêmona do mar, que eu citei. Só que assim, a anêmona do mar, a caravela, a água-viva, esses bichos marinhos, eles têm essa característica de inocular uma substância que paralisa o alvo, entendeu? Paralisa a vítima. A anêmona do mar, ela parece mais com a caravela, só que a caravela, são micro-organismos que entram na corrente sanguínea do bicho e paralisam o sistema nervoso dele. Já a anêmona do mar não. A anêmona do mar e a água-viva, elas liberam uma substância. Então, eu acho que a viabilidade do cocatriz ter uma substância que paralisa o alvo, mas eu acho que, sei lá, ele não seria qualquer alvo, entendeu? Tipo, no D&D, ele fala que a alimentação básica dos cocatriz tá entre folhas, sementes, pequenos animais, etc. Coisas pequenas que um predador, como, sei lá, uma raposa, um lobo, comeria, entendeu? Então, para um animal ali de médio porte. Então, eu acho que se ele tivesse um veneno que paralisa para comer um rato, eu acho que ele conseguiria paralisar, entendeu? Bicou, arranhou ali e paralisou. Agora, com glândula de veneno, porque assim, seria limitado. Se ele arranhasse com as garras das patas, eu acho que ele não petrificaria. Sim. Entendeu? Porque ou um ou outro. Entendeu? Se ele conseguisse causar um dano muito grande usando as garras, provavelmente não seria veneno, seriam micro-organismos. Faria mais sentido. A não ser que ele tivesse uma. Porque assim, galo tem aquele. Tem o esporão, né? A espora, né? Uhum. Aí ele poderia usar aquilo ter glândula de veneno, poderia né? ter glândula de veneno. Seria possível. Ou no bico mesmo. Ou no bico. Porque assim, eu tenho a ideia de que o cocatriz, ele tem um bico serrilhado. Não é o bico reto que nem de uma galinha que a gente vê por ele. Tem um bico serrilhado. Se ele tiver o bico serrilhado, provavelmente ele, quando ele morde, ele não vai morder, né? Ele vai bicar, ele vai pinçar e puxar. Esse é o ato de bicar, ele vai pinçar e puxar. Isso é bicar, beleza? Não é simplesmente ir lá e dar uma porrada. Cocorote, não, ele vai bicar ele vai pinçar e puxar. Então, nesse ato de pinçar e puxar, ele vai rasgar e a saliva dele, sei lá, poderia já conter esse veneno como um mecanismo de defesa. E ele vai injetar isso na ferida. E se eles tivessem o rabo de serpente? Também, mas aí já ficaria muito louco, eu acho que não teria como, né? Ter uma serpente na ponta da cauda. Eu acho que ficaria meio... Aí essa parte ficaria inviável, entendeu? Ficaria bem inviável. Mas eu acho que as pessoas só colocaram essa parte da serpente por ele ser um réptil mesmo. Olha daqui tem rabo de cobra. Uma cobra. Tipo isso, entendeu? Então, eu acho que o cocatriz é uma criatura, biologicamente falando, muito, muito, muito viável mesmo, entendeu? Comparado com a maioria do que a gente vai falar por aqui, o cocatriz, ele com certeza é um bicho que poderia existir na vida real, sim. Beleza? E aí, tem alguma consideração final sobre o bicho? Tem várias. Só que aí já tem que fazer uma apanhada. Pode falar, a live é tua. A live é tua, a live é 39. Sabe o devaneios do mestre? Voltando à parte mitológica, né, onde a gente viu os estilos de luta, como ele fazia para atacar, quais habilidades ele tinha, a gente vê um bicho muito parecido com o basilisco e com as habilidades parecidas com coisas que a mitologia já tinha, né? Como a górgona. Sim, do olhar, né? Do olhar petrificador.
Então, muitas pessoas naquele tempo, quando começaram esse mito, falavam que uma das formas de matar ele era levando o espelho. Levando o espelho. Sim. Tipo assim, o pessoal mata que nem uma górgona. Sim. Então, vamos... Mas, só dar um parênteses. Ar que petrifica, eu acho que tem mais relação com o medo que a pessoa sente ao ver a criatura do que com uma habilidade que ela tem. É como a gente sempre escutou, né, os antigos falarem que cobra tem essa habilidade de paralisar a pessoa, né? Não, o que eu disse que a pessoa. A A questão da cobra, ela é biológica. O ser humano, desde sempre, ele tem essa coisa de identificar cobra. Pode prestar atenção, tudo é cobra. Qualquer galhozinho, qualquer cipó que tu vê, tu vai pensar primeiro que é uma cobra. Porque é um instinto de defesa natural do ser humano. De quase todos os primatas têm isso. Tá? A gente consegue se reconhecer uma cobra muito fácil. Beleza? E outra coisa. O cocatriz, em alguns lugares, ele tem um predador. Sim! E o predador dele é uma coisa muito, muito hilária. Porque a gente tem essa coisa, esse estilo de vida animal, a gente tem realmente no mundo real, que é a doninha. Sim. Existem espécies de doninha, e existem outros animaizinhos, outros mamíferos, outros marsupiais, que eles são imunes a veneno de serpente. Serpentes. Então, algumas pessoas falavam que o predador do cocatriz era uma doninha. Outros falavam que o próprio galo também. Que ela não podia escutar o canto do galo, né? Sim, se escutasse o canto do galo, fugia. Aí o que é que eles faziam? Eles diziam que tinha uma planta que atraía muito eles. Que era uma planta que eles gostavam muito de comer. Aí eles amarravam a planta na doninha e soltavam no lugar onde eles achavam que tinha um cocatriz. Aí o bicho aparecia pra comer e rolava um fight. Interessante. E é soco chute. Bom, entre outras coisas, a mitologia, se vocês forem... Eu acho incrível porque o cocatriz, ele tem uma história muito ampla. Sim. Muito, muito. Se a gente for falar tudo mesmo. aqui, mano, 2 horas de live tranquilo. E pouca gente conhece. Sim. É por causa do basilisco. A galera tem um apego ao basilisco, principalmente depois que ele apareceu no Harry Potter. Depois que apareceu no Harry Potter, pronto, todo mundo ama o basilisco. Mas cara, olha o cocatriz. Cocatriz é legal. Cocatriz é muito bom, cocodrilo também. Beleza? Então, minhas considerações finais. É uma criatura biologicamente viável, tá? Ao longo da história, esses detalhes, esses pormenores aí que levaram a criatura que a gente conhece hoje na biologia fantástica. E tá aí. Usa a cocatriz na sua mesa, vai dar muito bom, beleza? E é isso. Show? Show. Valeu, galera. Todo mundo que ficou até o final aí. Esse vídeo eu vou editar ele para ir pro YouTube, tá? Quem não pôde assistir no Instagram vai assistir no YouTube, beleza? Então é isso. Boa noite, beijos, abraços e até a próxima.